aí para você. Muito bem, nós estamos gravando já então. Boa noite. Boa noite. Mas vamos começar aqui com a oração, né? Nós fizemos aqui alguns pedidos, né? Mais agradecimentos, né, Júnior? E vamos orar Sim. aqui. Oremos. Deixa eu só colocar aqui antes. Colocar o microfone mais perto aqui. Um pouquinho só. Pronto. Agora dá para ouvir melhor, né? Fica mais alto o som, né? Da minha voz. Ficou mais alto agora. Ah, boa. Vamos orar então. Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por esse dia, Senhor, que o Senhor nos concedeu. Estamos quase no final do ano e a gente vê em tudo, Pai, o seu cuidado, o seu amor, o seu carinho por nós. Queremos te pedir que o Senhor nos ajude a ter amizade, a ter relacionamento, a ter mais amor por ti, Pai. Que o amor por ti cresça e que o ser humano desapareça, Pai. E que o amor de Deus, o próprio Deus, Cristo Jesus, prevaleça. Nós queremos te pedir por esse estudo, Senhor, onde nós vamos estudar temas extremamente importantes para a nossa vida. O Senhor nos ajude a entender, que o Espírito Santo venha a ser o professor, que ele nos ajude a compreender e praticar em nossa vida diária. Nós queremos também, Senhor, te convidar para ser o nosso melhor amigo, o nosso guia, o nosso consolador, o nosso ajudador em todas as coisas. Queremos te pedir isso, não nos nossos méritos, mas nos méritos de Jesus, Pai. Somos muito gratos a Ti por tudo e pedimos a Sua presença aqui nesse estudo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Muito bem. Então, semana passada, né, Júnior, eu até peço com você que eu acabei esquecendo de subir lá no YouTube e tal, mas semana passada a gente falou sobre o juízo, né? E aí ficou algumas coisinhas para falar hoje, mas eu vou fazer a seguinte, então. Eu vou falar disso no final. Talvez entre mais gente, né? E aí você assiste a gravação. Eu vou te passar, tá bom? Porque a gente falou quase tudo lá, né? No estudo passado. E ficou faltando algumas coisas. Teve algumas perguntas, né? Que o rapaz lá, o Kleberson, fez. Que foram mais, assim, aprofundadas, tal. Até porque ele entrou, acho que foi a primeira vez semana passada, né? Então, teve algumas perguntas que saíam um pouco assim do roteiro, mas que tinham relação, né? Eram perguntas mais aprofundadas. E aí ficou faltando só dar uma palhinha ali. Então eu vou pular para o próximo estudo. E aí no final a gente pode falar sobre isso, né? Tá bom. Tá bom? Num outro momento. Ou então eu pego e gravo só a continuação, que acho que uns 15, 20 minutos daria, tá? Aí a gente pode fazer isso também em outro momento. Bom, o assunto de hoje, ele também peraí que eu vou projetar aqui na tela. Também tem bastante relação com o que a gente estudou semana passada, né? Vamos ver se o pessoal que estava aqui semana passada, se eles entram também. Seria muito bom. Muito bem. Hoje, deixa eu só. Hum, Hoje a gente vai estudar esse tema aqui, que é um tema realmente muito, muito importante, né? Que é sobre a morte. E esse tema, por que que ele é importante, né? Porque a morte, ela é um intruso na experiência humana. Ninguém quer morrer, né? Se eu falar assim, ó, Júnior, você quer morrer hoje? Né? Ninguém quer morrer. E eu vejo que até mesmo o suicida que tira a própria vida, né? Ele, na verdade, o que ele quer não é morrer. O que ele quer é acabar com o seu sofrimento, né? Sim. O sofrimento dele é tão grande que ele não encontra saída, muitas vezes, para aquele sofrimento, vai carregando aquilo até que um momento ele decide se retirar a própria vida. Sim. Mas a morte é um intruso na experiência humana, né? E existem muitas ideias em relação à morte, né? Tem pessoas que entendem, né, que quando a pessoa morre, ela vai para um plano superior,
E aí ela se ela não cumpriu a missão dela ainda, ela fica vagando e ela fica conversando com as outras pessoas, os vivos. Tem muitas ideias, né? A Sim. reencarnação, que a alma da pessoa sai, ela reencarna em outra pessoa, né? E tem muitas ideias, né? Sobre esse tema. E as ideias são tantas que não daria nem para fazer um inventário aqui, listar todas elas, porque são muitas ideias. Mas nós temos que ver o que a Bíblia ensina sobre isso para nós não sermos enganados, né? Porque esse tema, como eu falei, ele tem relação direta com a nossa vida aqui. Não é porque, nós temos um fascínio pela morte, vamos estudar esse tema. Não. Nós vamos entender, na verdade, qual que é o estado do ser humano a partir do momento que ele morre e se há esperança ou não para ele, tá certo? Depois que a pessoa morre, qual que é a esperança? Acabou ali, né? O que acontece? Para onde que a pessoa vai, né? É só aquilo, e aí, por exemplo, eu perdi uma pessoa que eu amo muito, e aí eu não tenho mais esperança de rever aquela pessoa, como é que é? Então, isso nós vamos estudar hoje, tá bom? Se tiver alguma pergunta aí, pode falar, algum comentário, alguma observação, pode falar sem problema algum, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui, nós vamos ler, está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 12, o verso 7. Vamos abrir na nossa Bíblia aí. Eclesiastes está depois de Provérbios, tá? Eclesiastes, depois de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 7. Vamos ler. Melhor assim, né? Eclesiastes, capítulo 12, versículo 7. Pode ler? Pode ler. Mas deixa eu arrumar um jeito aqui para Uhum. me ler aqui. Eu tô Pode, sentado no chão. fica tranquilo. Aí. Então o nosso corpo voltará para o pó da terra e da onde veio, e o nosso espírito voltará para Deus que o deu. Muito bem. Então, a morte, na verdade, algumas pessoas até dizem assim: a morte, ela faz parte da vida. Na verdade, não. A morte é a negação da vida. Porque Deus não criou o ser humano para morrer, né? Deus criou o ser humano dotado com a imortalidade. O ser humano não morria, né? E o porquê que aconteceu isso? De a morte entrar na experiência humana? Foi o pecado, né? A Bíblia diz assim, lá em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte, né? Então, o que acontece quando a pessoa morre? Ó? O pó volta à terra, como era, e o espírito volta a Deus que o deu. Então, é isso que acontece, né? Nós vamos até entender daqui a pouco, deixa eu ver. Não vou. Deixa eu ver aqui. Isso, ó. Vamos ler aqui, ó, Gênesis capítulo 2, tá? Eu vou para a gente entender aqui algo realmente muito importante sobre isso. Vou adiantar aqui a leitura. Ó, Gênesis capítulo 2, o verso 7. Gênesis 2, o verso 7. Pode ler? Pode? Então, do pó da terra, o Senhor formou o ser humano. O Senhor soprou no nariz dele uma respiração de vida, e assim ele se tornou um ser vivo. Isso. Então, Gênesis 12, 7, ele fala assim, ó, na minha versão, vou ler aqui só para quem estiver ouvindo aí, né? Comparar também. A minha versão é igual a sua, usa algumas palavrinhas diferentes, mas diz assim, ó. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, veja bem, tem até aqui deixa eu ver aqui, ó, pular um pouquinho. Ó que interessante, ó. A origem da vida é isso aqui, ó. O pó da terra,
Mas o fôlego de vida, que é o espírito, já vou falar disso, dá origem a uma alma vivente, né? Tá certo? É isso que aconteceu. Então Deus ele fez o corpo do Adão lá com as suas próprias mãos, né? O ser humano foi o único que foi criado pelas próprias mãos de Deus. Deus sujou as suas mãos de barro, né? E aí Deus ele fez essa espécie de boneco, o corpo de Adão, só que estava sem vida ainda, certo? E aí ele foi lá e soprou o fôlego de vida. Nota que está aqui em parênteses, espírito, né? Porque a palavra fôlego ali é espírito, né? E quando você vê a palavra espírito, muitas vezes é a palavra no hebraico, ruá, que quer dizer espírito, né? Fôlego. Então, Deus soprou o fôlego de vida ali, naquele boneco de barro, e o homem passou, vou até ler de novo, ó, e o homem passou a ser alma vivente, tá certo? Então, o homem, ele não, a gente vai falar disso daqui a pouco, mas o homem, ele não tem uma alma, ele é uma alma vivente. Tudo bem? Até aqui? Alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem. Tá me ouvindo bem, Marquinhos? Tô ouvindo sim. Beleza. Então, o ser humano, ele não tem uma alma separada, dissociada, não. O ser humano, ele é uma alma vivente. E na morte ocorre o contrário disso. A morte, ó, ela é igual a esse corpo, que é o pó da terra, menos o fôlego de vida, né? Por isso que aqui no texto que a gente leu primeiro, ó, diz assim, ó: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus que o deu." Lembrando que no hebraico a palavra espírito aí é ruá, que quer dizer fôlego, certo? Então, é o processo que acontece, é o processo inverso ao da criação. Quando Deus criou, ele pegou o corpo de barro, soprou o fôlego de vida, que é o espírito, e aí o homem passou a ser uma alma vivente, não a ter. Então, eu tenho minha alma, não. Você é a alma vivente, né? O homem passou a ser uma alma vivente. E na morte ocorre o contrário. O pó volta à terra, como era, e o fôlego de vida volta a Deus. Tanto quando uma pessoa morre, acho que não sei se. Enfim, no filme você vê que a pessoa dá o último suspiro, né? Ela, né? Dá o último suspiro. Esse último suspiro é como se o fôlego de vida estivesse voltando para Deus. Tudo bem até aqui? Tudo bem. Tudo bem? Então, o homem, ele é a junção, né? Segundo a Bíblia, tá? Segundo a Bíblia. Nós lemos ali em Gênesis 2:7 que o homem, ele é. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. Então passou a ser alma vivente. Gênesis 2:7. Já em Eclesiastes fala que é o contrário, a morte. O pó volta à terra e o fôlego volte a Deus que o deu. Certo? Muito bem. Vamos para a próxima pergunta aqui então. Jesus, ele compara a morte com o quê? O que você acha, Júnior? Jesus ele comparou a morte com uma coisinha aí que a gente está bem acostumado. Vamos abrir na Bíblia? Vamos. Tentar ficar adivinhando não, né? Vamos abrir na Bíblia. Ó, João, capítulo 11, o verso 1, não, o João 11, o verso 11 ao 13, tá bom? João 11, do 11 ao 13. João 1, 2 ou 3, Marquinhos? É João 11, João capítulo 11, o verso Ah, 11 é ao primeira 13. João, segunda João ou terceira João? Ah, não, é que você tá no final. Aí você tá falando das cartas, né? Que é primeira, segunda, terceira João. Foi escritas por João. Isso. Nós estamos falando do evangelho. Os evangelhos é antes, é depois de Mateus, Marcos, Lucas, aí vem Ah, João. beleza, achei aqui. É mais para frente. João Achei capítulo aqui. 11. João capítulo 11, do verso 11 até o 13, tá bom?
João, capítulo 11, do verso 11 ao 13. 11. Do verso 11 ao 13. Aí, calma aí. Ô, calma. É aqui, não É estamos com João pressa, não. 11. 11, do 11, o verso 11 até o 13, tá bom? Sem pressa. A minha não, acho que não tá batendo com isso tudo aqui, não, Marcos. Não, não tá batendo, não? A morte de Lázaro tá aqui na minha. Isso, é isso mesmo. É esse mesmo? Então É, vamos lá, é, o- então. é o verso 11, tá? É isso mesmo, certinho. Então vamos lá, então. Do 11 ao 13, né? É, isso, pode ler. Jesus disse isso e depois continuou. Jesus disse isso e depois continuou. Continuou. Nosso amigo Lázaro está dormindo, mas eu vou lá acordá-lo. Senhor, ele está dormindo. Isso quer dizer que vai ficar bom, disseram eles. Mas o que Jesus queria dizer era que Lázaro estava morto, porém eles pensavam que ele estivesse falando do sono natural. Muito bem. Então, você leu até o 13, né? Isso. Isso mesmo. É que a versão é diferente, né? Aí às vezes muda um pouco as É, palavras. Mas tranquilo, você vê que é a mesma coisa, né? sim, A sua tradução é a nova tradução da linguagem de hoje, né? sim. Legal, bacana. Aqui continuando o- a pergunta, né? Jesus ele comparou a morte então com o quê? Com o sono, né? E aí é interessante até que os discípulos eles falaram assim, Senhor, mas se Lázaro está dormindo, então tá tudo bem, né? E Jesus falou, não, Lázaro morreu, né? Por que então que Jesus comparou a morte com um sono? Simples, nós vamos ler daqui a pouco, né? Mas já antecipando, né? Vamos ler outros textos. Quando a pessoa dorme, ela não faz nada, tá? Ela não faz nada. Ela fica o quê? Imóvel, né? Quando a pessoa dorme, ela também não tem consciência de nada que está ao seu redor, concorda? A pessoa tá dormindo ali, tá de boa ali e não tem consciência, ela não faz nada, né? Ela tá dormindo, tá certo? Então, Jesus comparou a morte com o sono. Tem outra questão também. Quando a pessoa dorme, uma hora ela vai ter o quê? Que acordar, né? Então Jesus ele falou assim, olha, a morte é um sono, né? E a Bíblia usa, não só Jesus, mas a Bíblia usa essa nomenclatura para morte. Por quê? Porque a morte não é algo definitivo na história humana, tá certo? Então a morte não é Sim. algo definitivo. E também, quando a pessoa morre, ela não faz nada, ela não sabe de nada, ela não participa de nada, ela não faz obra alguma, tá certo? Tudo bem até aqui? Sim. Por isso que Jesus comparou a morte com o sono, e não somente Jesus aqui nesse texto, mas a Bíblia compara a morte com o sono, tá bom? Então, pergunta 3. O que que os mortos sabem, né? Eu meio que já respondi, né? Mas vamos confirmar na Bíblia. Eclesiastes, tá depois de Provérbios, né? Salmos, Provérbios, Eclesiastes, capítulo 9, versículo 5, tá? Eclesiastes 9, 5. Pode ler o 6 também, tá? 5 e 6.
É o 5. O 9, o capítulo 5, o verso 5 e o 6. Capítulo 9, versículos 5 e 6. Sim, os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos não sabem nada. Eles não vão receber mais nada e estão completamente esquecidos. Os seus amores e seus ódios, as suas paixões, tudo isso morreu com eles. Nunca mais tomarão parte daquilo que acontece neste mundo. Tá vendo só? E aí eu faço uma pergunta que a gente vai responder daqui a pouco, mas só para você ir pensando, quem estiver assistindo aí pensando. Tá, mas eu vi meu parente, eu vi uma pessoa que eu amo muito e a pessoa falou comigo, falou igualzinho, né? É, era uma pessoa que morreu. E como é que pode aí, né? Não parece que não bate as coisas, né? Se não é, se a Bíblia fala que não é o meu parente realmente, né? É que tá fazendo aquilo, então quem é? Vamos falar disso daqui a pouco. Porque a Bíblia está falando que os vivos não os vivos sabem que vão morrer, mas os mortos sabem coisa nenhuma, né? Então eles não fazem nada, a memória deles fica no esquecimento. Aí o verso 6 que você leu fala assim, ó, eles não têm parte em obra nenhuma debaixo do sol, ou seja, eles não fazem literalmente nada. Então eles não conseguem, não têm essa habilidade de voltar para falar com alguém ou de cumprir uma missão, porque os mortos não fazem nada. A partir do momento que a pessoa descansou, morreu, é como se ela estivesse descansando um sono, tá certo? E como eu falei, o sono ele é algo que não é definitivo, tá? Então, essas pessoas vão ressuscitar em determinado momento. A gente vai falar disso mais no final do estudo. Tudo bem até aqui? Uma dúvida? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem? Então, os mortos não sabem de coisa nenhuma. Aí a pergunta, né? O que acontece com a alma, né? Essa pergunta parece até meio estranha, né? Porque a gente falou aqui, eu vou ler duas passagens também que mostram isso, né? Essa palavra alma, no hebraico, ela é nefesh, né? Nefesh. Essa palavra nefesh significa vida, né? Então, quando você vê a palavra alma na Bíblia, no Antigo Testamento, principalmente, é, você vê bastante essa palavra alma, e ela significa ser humano mesmo, né? Uma pessoa, tá? Vamos ler daqui a pouco sobre isso. Mas o que que acontece com a alma, né? Com a pessoa, né? Vamos abrir então em Ezequiel, capítulo 18, verso 4. O Ezequiel um pouquinho depois ali, depois de Jeremias. Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ezequiel 18, 4. Pá, entrou gente aí. E aí, Simone, tudo bem? Não é minha mãe, não, é eu. É você, que entrou aqui, Simone. Agora eu tô vendo que é você, tudo bem? Sim. Ah, então tá bom. E sua mãe, tá bem? Ela foi trocar a avó. Ela falou pra mim ficar aqui rapidinho. Ela foi o quê? Trocar minha avó. Ah, tá bom. Ela tá bem, né? Tá tudo bem, né? Tá certo. Então tá bom. Eu vou lá ver, então. Muito bem. A gente tava falando aqui, Nicolas, você que chegou agora, sobre a morte, né? Depois eu vou passar para você, tá? É, o vídeo gravado, vou passar para vocês, os que eu não passei ainda. E aí você dá uma olhada lá, tá bom? Na parte que você não pegou, beleza? Tá. Mas basicamente a gente falou aqui, né? Que Jesus ele compara a morte com um sono, né? Quando a pessoa morre, ela tá descansando, né? E aí o corpo nosso é como se fosse pó, né? Deus criou. Vou mostrar aqui, ó. Só para você não ficar, vamos dizer, boiando, né? Chegou agora. É,
A Bíblia fala que o corpo, né? O pó foi formado do pó da terra. Lá em Gênesis 2:7 fala assim: então formou o Senhor o homem do pó da terra e soprou nas suas narinas o fôlego de vida e passou a ser alma vivente. Isso está em Gênesis 2:7. Na morte ocorre o inverso. O que é esse inverso? Eclesiastes 12:9 fala assim que e o pó volte à terra e o fôlego volte a Deus que o deu, né? Então, a morte, o que acontece? É o processo inverso da criação. E a pessoa está descansando, esperando algo, que a gente vai ver o que é, né? Mas a gente estava falando agora há pouco, né? Isso aqui, ó. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, a sua memória fica no esquecimento. Eclesiastes 9:6 fala que eles não têm obra nenhuma, não fazem nada. Então a gente estava falando disso, tá? Na hora que você chegou, tá bom? Deu para entender? Uma dúvida? Tá, Não, né? Então, depois você pega ali a parte no vídeo, aí você dá uma revisada se você quiser, tá bom? Vamos continuar então. O que acontece com a alma? Achou aí, Júnior? Ezequiel, Achei. capítulo 18, verso 4. Se quiser abrir aí na sua Bíblia, Nicolas. Ezequiel 18:4. Eu vou pegar aqui a minha, não tem como te falar a página. Eu tenho uma Bíblia. Eu tenho uma Bíblia que é igual à sua, né? Então é a mesma página, aquela que eu te dei, sabe, ô Nicolas? Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Ó, na sua Bíblia, ô Nicolas, está na página 783, tá bom? 783. Beleza? Você achou aí, ô Júnior? Quer ler? Achei. Pode ler? Pode ler, então, pode. Pois a vida de todas as pessoas pertence a mim. Tanto a vida do pai quanto a vida do filho são minhas. As pessoas que pecam é que morrerá. Isso. Olha que interessante, ô Júnior, aproveitando para falar da sua versão específica, né? Você percebe que a sua versão, ela procura trazer uma facilidade de compreensão, né? A nova tradução Sim, linguagem de hoje, como outras, né? E aí, a própria tradução já está traduzindo a alma como pessoas, né? sim, Tá certo? Só que em muitas traduções a palavra é alma mesmo, né? Como a Almeida Revista Atualizada e outras, ela usa essa palavra alma, tá? Por exemplo, a Almeida Revista Atualizada diz assim, ó, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Como eu falei já, essa palavra aqui, alma, no hebraico, ela é nefesh, né? E significa pessoa mesmo, pessoa vivente, né? E nós temos algumas evidências, né, desse pensamento hebraico de que nefesh, alma, é uma pessoa vivente. Inclusive, elas são usadas as palavras como iguais. Pessoa e alma, para a Bíblia é a mesma coisa. Por exemplo, ó, vamos abrir lá em Gênesis 46, verso 27. Eu vou, para facilitar aqui, ó, nosso tempo e tudo mais, eu vou abrir aqui na minha Bíblia online, tá? Pode ser? Vou abrir aqui, que aí fica mais fácil. Esses dois textos em específico. Deixa eu compartilhar aqui. Opa, compartilhar aqui, ó. Tá, 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 tá. Muito bem. Ó, vou ler dois textos, tá? Eu posso passar aqui para vocês no WhatsApp esses dois textos. O primeiro texto tá lá em Gênesis 46, 27, tá bom? Gênesis 46, 27. Ó, diz assim, ó. Conseguem ver aí? Conseguem, né? Dá para ver aí, gente? Vou aumentar um pouquinho a fonte. dá sim. Ó, vamos lá então. 47, 46 e 27, ó.
Todas as almas, 26 e 27. Todas as almas que vieram com Jacó ao Egito, que saíram dos seus lombos, fora as mulheres e os filhos de Jacó, todas foram 66 almas. E os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2 almas. Todas as almas da casa de Jacó que vieram ao Egito eram 70. Palavra alma, nefesh, né? Agora vamos lá em Deuteronômio 10, 22, ó. Deuteronômio, capítulo 10, verso 22. Olha que interessante, ó. Deuteronômio 10, 22, ele fala a mesma coisa, né? E diz assim, ó: com 70 almas teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Como eu falei, no caso, essa versão específica aqui que eu estou usando, a Almeida Revista e Corrigida, ela traz a tradução como almas, né? Mas algumas trazem pessoas, como a do Júnior aí, né? E por quê? Porque a palavra usada é nefesh, que significa alma ou pessoa. Então, voltando aqui para o que nós estávamos falando, né? O que que isso quer dizer, né? Que nós somos uma alma vivente, não temos, né? E o que acontece com a alma? A alma que pecar, morrerá. Ou seja, o que nós já falamos no início. Quando uma pessoa, ela peca, ela morre. Por isso que todos nós morremos, porque todos pecamos, tá certo? Então, é isso que acontece. E isso é interessante, sabe por quê? Porque a gente tem a tendência de achar pela cultura, né? Que a pessoa morre, como eu falei no início, a pessoa fica vagando. Tem muitos filmes falando disso, né? A pessoa, até é interessante, a pessoa fala assim: olha, que Deus o tenha, né? Olha, ele tá num lugar melhor, ele tá olhando por você, né? E a Bíblia não apresenta isso, a Bíblia apresenta outra verdade, né? Que quando a pessoa morre, ela está descansando. Ela não sabe de nada, ela não está olhando por mim, né? Tudo bem até aqui? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem. Vamos continuar aqui, ó. É, a pergunta também muito importante. Nós devemos consultar os mortos? O que que vocês acham? Eu acho que não. Por que que você acha que não? É Nem se for, porque por exemplo, a sua mãe, um parente que você gosta muito, por que que não? tem aquele. Bom, o povo antigo fala, né? Para deixar descansar em paz, senão a pessoa não descansa. Aí Boa, vamos. você ficar chamando alguma coisa, é bom. Minha avó fala Aham. isso pra mim, né? Aí eu já não sei se é verdade. Sim, É. sim. Sim. Ah, alguém quer falar aí? Pode falar. Só não Ô, dá Marco, spoiler ainda, hein? Não dá spoiler. A pergunta é: nós devemos consultar os mortos, sim ou não? Quem são esses mortos? Aí vamos falar daqui a pouco, senão perde a graça. Pode falar aí. é, é verdade que quando a pessoa é morta, ela vai pro céu ou descansa? Ah, boa pergunta. Vamos falar daqui a pouco. Tá vendo como o tema é importante, esse tema, né? Porque Sim, é aquela coisa, morrer, enquanto nós estivermos aqui, todos nós morremos. Então precisamos entender o que a Bíblia ensina sobre isso. Então daqui a pouco a gente vai falar disso, Nicolas. Fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo, tá bom? Daqui a pouco a gente fala. Então vamos falar, responder essa pergunta e depois a gente vai responder essas próximas. Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, tá? Então vamos ler o livro de Deuteronômio, que é o quinto livro da Bíblia, o capítulo 18 e os versos 10 e 11, tá bom? Deuteronômio 18, os versos 10 e 11. Nossa, eu tô com a câmera fechada, desculpa. Só agora que eu vi. Deuteronômio 18, o verso 10 e o 11. pode ler? Pode? Não ofereçam os seus filhos em sacrifícios, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinhos ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros,
nem quem faz despachos, nem os que invocam os espíritos dos mortos. Muito bem. Nem quem consulte os mortos, né? Então, muito bem. Vamos continuar então, mas a Bíblia fala que não devemos fazer essas coisas, né? E Deus, você vê que aqui, ó, não acha entre vocês ó, aquele que queima o filho como sacrifício, porque naquela época as pessoas faziam isso. Até hoje tem isso, tá? Pode parecer algo muito distante, mas tem pessoas que sacrificam os filhos, né? Aos Deus X, Y, Z, né? E aí, feitiçaria, tudo mais. E também quem consulte aos mortos, né? Por quê que Deus... Vamos explicar daqui a pouco por quê. O fato aqui é, não devemos consultar os mortos. Deus proibiu essa prática. E vamos entender daqui a pouco por quê. Daqui a pouco não, agora, tá? Então vamos lá. Vamos ler aqui na tela, ó. Quem veio para enganar todo mundo, ó? Leia aqui comigo, acompanha comigo. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo e Satanás, que engana todo mundo. Ele foi precipitado na terra e os seus anjos foram lançados com ele. Apocalipse 12:9. Então, o trabalho de Satanás é enganar, tá certo? E a própria palavra diabo, né, significa enganador, tá? Então, o Satanás, o que ele faz de melhor é enganar as pessoas, tá bom? O que isso tem a ver? Vamos ver o próximo, ó. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, né? Então veja que quanto mais o tempo se aproxima, a gente vê que Satanás ele está preocupado em enganar as pessoas, né? E se engana quem pensa que esse assunto, né, da morte, ele não influencia, porque ele influencia muito, muito, muito mesmo. É que a gente não para pensar. Mas existe hoje na sociedade um trabalho muito grande para doutrinar as pessoas com erros, com enganos. Por quê? Porque isso afeta diretamente o relacionamento delas com Deus, tá? Eu vou falar disso daqui a pouco, vai ficar bem claro isso que eu tô falando. Mas até aqui, ó, o terceiro, ó. Olha esse que interessante, ó. Disfarce para enganar. 2 Coríntios 11, 14 e 15 diz assim, ó. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros de justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. Então, Satanás ele pode se transformar em quê? Espírito de Qualquer luz. pessoa. Em anjo. Veja, se Satanás ele pode se transformar em anjo, ele não pode se transformar numa pessoa que morreu? Se parecer? Sim. E é exatamente isso que ele faz. Por isso que quando a gente vê na Bíblia, né? Deus falando, ó, não consulte os mortos. Sabe por que que Deus fala isso? Porque, na verdade, não estamos consultando os mortos. Porque, como nós lemos, a Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela não sabe de nada, ela não faz nada. A Bíblia ensina que quando a pessoa morre, ela está descansando, não há obra nenhuma para ela, ela não faz nada. Tá, se não é a pessoa morta que está vindo falar comigo, então quem é? É um demônio. Sim. Simples assim. Tudo bem até aqui? Tudo. Tá certo? Tem até um texto, acho que é 1 Samuel 11, eu não lembro agora onde que é, mas é um texto onde Saul, né? O rei Saul, ele foi se afastando muito de Deus. E ele sabia que não deveria se consultar os mortos, né? Samuel tinha morrido e ele queria, ele sabia que estava no caminho certo, mas em vez de buscar a orientação de Deus, ele foi consultar uma feiticeira, né? E aí até a feiticeira ficou com medo e falou assim: não, você está fazendo uma cilada para mim, porque você quer me matar, porque a feiticeira sabia que o povo de Israel tinha por abominação essa prática. Ele falou: não, eu vim consultar Samuel, né? E aí, a feiticeira lá chama um espírito e ele fica falando com Samuel lá, né? E esse registro está para mostrar para nós que não duvide quando alguém fala: olha, eu falei com fulano de tal. Isso pode acontecer sim. E o diabo tem interesse nesse tipo de coisa para enganar as pessoas.
Porque imagina, eu quero falar com uma pessoa que é muito querida, um pai, uma mãe, um marido, uma esposa que faleceu. E aí eu vou lá e vou falar, e a pessoa fala igualzinho a pessoa que morreu, sabe das coisas que eu só falei para ela, né? Porque Satanás, ele sabe, ele acompanha, os demônios acompanham a gente, né? Então eles sabem segredos, né? E ele pode, como se ele pode se transfigurar em anjo de luz, quanto mais em uma pessoa que já morreu, tá certo? Ele tem esse poder, ele tem essa habilidade, tá certo? Então, quando a pessoa fala, eu vi uma pessoa morta, ó, a pessoa é um demônio, Sim, simples assim. É isso que a Bíblia ensina. Por mais duro que possa parecer, essa é a verdade, tá, gente? E na verdade, o plano de Deus é muito melhor que isso, tá? Vou falar disso daqui a pouco. Tudo bem até aqui? Algum comentário, alguma dúvida, alguma pergunta? bem. Quer, quer comentar alguma coisa? Perguntar? Acho que não, né? Não, não tenho pergunta não, Marquinhos. Tá, então vamos continuar, ó. Que disfarce usou Satanás no paraíso, né? Ora, a serpente, Gênesis 3, 1 a 4. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias, né? Alimárias e animais do campo, que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Dos frutos das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis deles, nem tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher o quê? O que a serpente disse? Está escrito o que aqui? O que está escrito aqui? Certamente não o quê? Ficou aí? Morrereis. Isso. Certamente não morrereis. Veja bem, não vou falar muito disso aqui, né? Porque é um assunto que dá para a gente tirar bastante lições, né? Mas qual foi o primeiro engano que Satanás ele trouxe para a humanidade? A imortalidade incondicional. Satanás estava falando para Eva assim, em outras palavras, ó, pode comer do fruto, não precisa obedecer a Deus, não. Eu mesmo estou comendo esse fruto aqui, ó, é um fruto bonito, não tem problema não. Pode comer, que você não vai morrer. Deus falou assim, ó, você pode comer de tudo, só daquele fruto ali, só daquela árvore, é uma árvore só. Você tem milhões de árvores aqui no Éden, é uma árvore só, né? E aí a serpente falou, não, você pode comer, você não vai morrer. Esse é o mesmo engano que Satanás empreende hoje, falando assim: olha, você não precisa se preocupar muito com esse negócio de morrer, porque depois que você morrer, você vai ter outra oportunidade. Então, esse negócio de Deus, de Bíblia, de Jesus, não se preocupa, não. Faça a sua vontade, porque depois que você morrer, você vai ter oportunidade. A sua alma, ela é imortal. Já viu isso? Ah, o corpo, ele é passageiro, a alma é imortal. Então você não precisa se preocupar, você vai para outro plano espiritual, né? Tudo isso é engano do inimigo, tá, gente? Tá certo? Tudo bem até aqui? Sim, Então é isso que Satanás faz, ele quer que as pessoas não reconheçam que a oportunidade de salvação é enquanto há vida. Pois que eu morrer, fechou para mim a porta da graça, tá? Fechou para mim a oportunidade de salvação. Por quê? A oportunidade de salvação depende da minha decisão. Como é que o morto decide se ele não sabe de nada, não faz nada? Entende? Então vamos continuar aqui, ó. Qual é o objetivo então de Satanás? Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Então, gente, Satanás ele não tá para brincadeira. Ele quer enganar mesmo. E eu vou fazer uma pergunta para vocês. Como é que a gente se livra dos enganos do inimigo? Como é que a gente pode fazer para não ser enganado por ele? O que vocês acham? Não Eu acham sei, nada? Pode eu sei. falar. Fala. Orando.
Orando. Orando. Ó, vou dar um exemplo para você, tá? Jesus, ele tava orando, né? Lá no deserto, né? Ele foi pro deserto a fim de orar e ele estava orando. Quem que apareceu para ele? Foi Satanás, tá? Então, apenas oração não me livra do engano, tá? Que Satanás ele pode aparecer como um anjo de luz e falar que tem uma mensagem para mim. Deu para entender o que eu falei? Então, Sim, pode aparecer um anjo para mim e eu falo, não, é um anjo de Deus, mas na verdade é um demônio disfarçado para me enganar. Deu para entender, Nicolas? Deu para entender? Somente oração não nos livra do engano. Trabalhar com. Deu para entender, não? Eu acho que sim, tá deu. respondendo. Ó, como é que a gente se livra do engano? Ó? Bíblia. Bíblia, tá? Então, é somente pela Bíblia que a gente consegue não ser enganado. Por quê? Porque a Bíblia existe justamente para isso, para a gente não ser enganado. É a palavra de Deus, tá certo? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Tiago 4,7 diz assim, tá certo? Então, essa sujeição tem tudo a ver com a sujeição à palavra de Deus. Ah, mas eu prefiro acreditar nisso, naquilo. Tudo bem, você é livre para fazer isso. Eu prefiro ficar com a Bíblia, porque a Bíblia, o próprio Jesus diz que é a palavra de Deus, tá certo? Então, eu prefiro ficar com a palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela nos livra de todos esses enganos. Então, para finalizar aqui, né? Mãe, já tá caminhada aí, ó. Para O finalizar, João. deixa eu ver aqui. O Isso. João querendo comer arroz doce. Para finalizar aqui, vamos lá então. Só continuar. Eu vou querer arroz doce também, hein? Ai, arroz doce tá disputado aí, Nicolas? Vamos continuar então. Como nós falamos aqui, né? O Senhor formou o homem do pó da terra, soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem passou a ser alma vivente. Então, ao morrer, o homem, o que acontece? O fôlego, que é o princípio de vida ali, ele volta para Deus. Lembrando que esse espírito que é falado aqui é a palavra ruach, que significa fôlego. Ruach é uma palavra hebraica, tá? E o que acontece? O que nós devemos entender em relação a isso? Nós devemos entender que essa esperança da salvação, da morte, né? De existir algo após a morte, deve nos trazer esperança. Como, respondendo ao que o Nicolas falou, tá, Nicolas? Ó, a pessoa, quando ela morre, na verdade, ela não vai para o céu, tá? Ela fica esperando Jesus voltar, tá certo? Tá aí, Nicolas? Tô. Tá aí, né? Ó, vamos Sim. acompanhar aqui, ó, na tela, eu vou ler, tá bom? Se tiver alguma pergunta, você fala. Não quero, porém, irmãos, está em 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança, né? Para muita gente, a morte acabou tudo, mas para Deus não. Por quê? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão o quê? Primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre. Opa, você tá desenhando aí na tela, Nicolas? Tá desenhando na tela aí, rapaz? Ai, ai. Bom, vamos continuar aqui. Ou é você ou não? Era você mesmo. Vamos voltar.
Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Deu para entender aqui? Então, quando a pessoa ela morre, nós temos a esperança de que as pessoas que morreram em Cristo, elas vão ressuscitar, tá certo? Ó, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, o que vai acontecer? Quando Jesus voltar, vão ter dois grupos de salvos, ó. O primeiro grupo é os que estiverem vivos, né? Os salvos vivos e os salvos mortos. Então, as pessoas que morreram em Cristo, que confiaram nele, que buscaram a salvação em Cristo, elas vão o quê? Ressuscitar. E elas vão ressuscitar primeiro do que vai acontecer depois com os vivos. Então, elas vão ressuscitar. Depois, os que estiverem vivos, ó, eles vão ser transformados e todos vamos estar no céu com Jesus. Gente, parou aqui, não sei por quê. O negócio foi e voltou. Deixa eu voltar a compartilhar a tela aqui. Pô, desculpa aí, tá? Então, até aqui alguma pergunta, alguma dúvida? Não. Não? Então, a esperança que nós temos é da ressurreição. E veja que faz total sentido, né? Por quê? Veja só, imagina só, uma pessoa, uma mãe morreu e deixou os filhos, né? Pequenos. Que alegria uma mãe teria no céu vendo os seus filhos sofrendo sem ela, vendo os seus filhos passando por um monte de coisa e ela não poder ajudar em nada, né? Na verdade, então, os céus não seriam um descanso, mas seriam um tormento, Sim. não é? Que a pessoa não conseguiria descansar, né? E eu já conheci e conheço algumas pessoas que elas acreditam no espírito, fica vagando. Gente, a pessoa não se liberta. A pessoa não tem paz. A pessoa simplesmente ela fica pensando naquilo e ela não, o fulano tá aqui, o ciclano tá aqui. Ela não tem esperança, por quê? Porque para ela nunca mais vai ver a pessoa. Então ela fica focando aqui no espírito. É uma pessoa que é espírita, né? Olha, mas talvez num plano não. Nós temos esperança de reencontrar aquela pessoa. Mas para isso, aquela pessoa precisa o quê? Precisa ter entregado a vida dela a Jesus. Precisa ter passado pela experiência da salvação, certo? Finalizando aqui então, né? Olha só, nós devemos crer em Jesus também. Além de a gente se consolar nessa esperança, e quando uma pessoa morre, fala, olha, Jesus está vindo e os salvos, eles vão ressuscitar. E digo mais, viu? Crente não morre. Sabia, ô Júnior? Simone, crente não morre, não. Sabia? Não. Crente não morre, crente descansa. Olha aqui o próximo, ó. Crer em Jesus, precisamos crer nele. Diz assim, disse Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, o que acontece? Viverá. Tá certo? Então Jesus ele vai ressuscitar todos aqueles que amaram a Jesus, aqueles que entregaram a vida a ele. Então a gente não precisa nem temer a morte. Olha como Deus é maravilhoso. Certo? O que nós devemos fazer também, ó? Perseverar até alcançar a imortalidade que Deus nos dará. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 2, verso 7. A vida eterna aos que, com perseverança em fazer o bem, procuram glória, honra e incorrupção. Então, a vida eterna, na verdade, ela é condicional. E ela é condicional à obediência. Por isso que o ser humano morre. Mas Deus ele vai nos dar a vida eterna. Mas não é porque a gente vai ser imortal. Não. É porque a imortalidade ela é condicional à obediência, tá? Bem, então nós temos que procurar realmente, aqui nessa terra, procurar ter uma vida com Deus, uma vida que agrade a Deus, não ao ser humano. Porque um dia Deus vai nos dar essa coroa, essa vitória que é a vida eterna.
Então, é muito difícil a gente acompanhar um velório, né? Todos aqui acho que já foram num velório. É muito difícil perder alguém que a gente ama, né? A separação, a morte não agrada a ninguém. Pelo contrário, ela separa as pessoas que nós amamos. Por isso que lá naquele texto que a gente leu, o apóstolo Paulo ele começa falando assim, ó: eu não quero que vocês se entristeçam com respeito aos que dormem. Por quê? Porque nós temos esperança. A Bíblia compara a morte com um sono. E quando alguém dorme, Deus não se preocupa com esse sono. Veja, que para Deus e para a pessoa também, veja, olha só, a pessoa que morre em Cristo, ela vai fechar o olho e logo vai abrir depois. Você percebe que para ela vai ser como um sono. Ela vai dormir e depois vai abrir o olho. Ela não vai ter a noção do tempo, não vai saber o que aconteceu depois dela. Simplesmente para ela vai ser isso aqui, ó. Morreu, ressuscitou. Você vê como Deus é maravilhoso? Deus é maravilhoso. Então, vamos confiar nele, vamos entregar nossa vida a ele, porque Deus sabe o que é melhor, né? E qual que é a decisão que eu tenho que tomar, né? Entender, Júnior, Simone, Nicolas, quem está ouvindo aí em casa, crer que Deus é o autor da vida e não existe vida após a morte, né? O que existe é a ressurreição para aqueles que amam a Jesus e vão estar com ele no céu, tá certo? Crê que a esperança é Jesus e que por meio dele todos os justos mortos voltarão a viver na primeira ressurreição. Então, todos aqueles que amaram a Jesus, todos aqueles que entregaram a vida a ele, todos aqueles que foram fiéis a Deus, todos aqueles que andaram com Deus aqui na terra, que viveram a experiência da salvação, vão ter esse privilégio, né? De estar com Cristo na nova terra, lá no céu, tá certo? Vão ter a oportunidade de estar com Cristo no céu, tá certo? Tudo bem? Até aqui alguma dúvida, algum comentário? Tudo bem. Tudo bem? Vamos encerrar então, gente. Eu queria, antes da gente encerrar, fazer uma oração então, para a gente finalizar, tá bom? Ninguém tem nenhum comentário? Deu para entender? Ficou com alguma dúvida? Ficou, né? Ficou claro, né? Não sei se vocês estão afim, mas tem uma música que eu tinha separado aqui também. Se vocês quiserem, posso colocar aqui no final. Pode pôr. Vou colocar aqui então. É, Vamos orar então, e eu vou colocar a música para a gente refletir, tá bom? Querido Deus, quero te agradecer, Senhor, por esse grande privilégio, Senhor, que nós temos de conhecer a palavra de Deus. Tem muitas pessoas que não têm esperança e que vivem com esperanças falsas, que temem muito a morte com medo do que vai vir depois, mas o Senhor deu a esperança a nós, Pai, que todo aquele que crê em Cristo vive, todo aquele que crê em Cristo vai ressuscitar no último dia. E nós sabemos, Pai, pelo que estudamos aqui, que o Senhor está muito próximo de voltar, Senhor. Nos ajude a estar perto do Senhor. Nos ajude que o Senhor seja o nosso melhor amigo. Nos ajude para que a vida que Jesus quer nos dar seja nossa de verdade. Quero te pedir, Pai, quero entregar também a vida do Júnior, da Simone, do Nicolas, de quem está aqui assistindo. Eu quero te pedir que a gente possa realmente entender que o Senhor é o autor da vida, que a vida não nos pertence e que é nosso privilégio, Senhor, usar a vida que o Senhor nos deu para te honrar, para te glorificar e para ter um relacionamento, amizade com o Senhor. Porque o ser humano jamais será feliz se não tiver ao lado de Deus. Eu quero te pedir, Pai, essa bênção e nos ajude, Pai, a entender esse tema e ter a esperança da ressurreição, da volta de Jesus, que todos aqueles queridos que perdemos, que amaram a Jesus, eles ressuscitarão muito em breve, Pai. E por isso que nós queremos te agradecer e te pedir, Pai. Em nome de Jesus, amém. Deixa eu compartilhar aqui o. Eu posso ouvir
é o poder dos ventos. É o Rei que vem e bem mais perto está. Posso quase ouvir trombetas dos anjos do Senhor. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. Os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, vamos para o lar. Ao meu redor, profecias estão se cumprindo. E os grandes sinais aparecem muito mais. Posso quase ver o Pai ajuntando os seus filhinhos e ao Jesus chama, nós vamos para o lar. Jesus virá em glória para chamar os seus filhinhos, e os mortos viverão para encontrá-lo lá no ar, e os vivos mudarão, transformados pela glória. E ao Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama,
Jesus chama, e ao Jesus chama, e ao Jesus chama, vamos para o lar, para o lar, para o lar. Amém. Deixa eu pausar aqui. Deus, gente, Deus abençoe cada um. Eu tava aqui ouvindo, mas tava cantando junto, que essa música é muito bonita, né? E que essa seja a nossa esperança, porque Jesus está voltando. Não tem esperança melhor que essa. Amém? Pensei em muita coisa aqui, pensei na minha vida e pensei que eu quero estar comprometido com Cristo até o dia que ele vier. Amém? Quero que, quando ele vier, eu quero falar assim, Senhor, aqui estão a minha casa, a minha família que o Senhor me deu, está aqui. Senhor, aqui estão pessoas que o Senhor me confiou, que passaram pelo meu caminho e estão aqui comigo. Que bênção, hein? Eu sempre falo assim, ó, falar aqui para vocês também, que eu não falei ainda, eu acho. Mas quando a gente estiver no céu, quando nós estivermos lá, nós vamos fazer um encontro debaixo da árvore da vida, tá? Chegar lá, ó, não vai esquecer não, ficar muito feliz. Ah, não quer não. Vou fazer um encontro debaixo da árvore da vida, vou ficar esperando lá. E não vai estar eu falando aqui, mas vai estar o próprio Jesus falando conosco. Amém? Que Deus te abençoe. Já oramos, então que Deus te abençoe grandemente, como já tem abençoado. Até mais, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.